O jovem que enfrentou um império. Como alguém pode permanecer fiel a Deus dentro do palácio de um rei pagão? Essa é a pergunta que inicia a história de Daniel, o jovem que desafiou a lógica, a política e o medo. Jerusalém havia sido conquistada, o templo destruído, o povo levado cativo à Babilônia. Entre os prisioneiros, um jovem de olhos firmes e alma inabalável, Daniel. Ele não foi apenas um sobrevivente, foi um escolhido. No coração da Babilônia, onde deuses falsos eram adorados e o poder corrompia até os mais fortes, Daniel foi treinado para servir o rei Nabucodonosor. Recebeu roupas reais, comida refinada e novos costumes, mas algo nele era inegociável: sua fé. Quando todos aceitaram a comida do rei, Daniel recusou. Um simples prato de carne e vinho se tornou o primeiro campo de batalha entre sua fé e o império. Diante dos guardas, ele pediu apenas legumes e água e confiou que Deus o sustentaria. 10 dias depois, enquanto os outros pareciam cansados, Daniel e seus amigos estavam mais fortes, mais vivos, mais cheios de luz. Era como se o próprio Espírito de Deus habitasse neles. Ali começou a ascensão de um profeta em terra estrangeira. Daniel não precisava de um trono. Ele carregava o reino dentro dele. O sonho do rei. Nabucodonosor, o rei mais poderoso da terra, acordou em meio à escuridão. Seu coração batia acelerado. Um sonho o atormentava, mas ele não lembrava os detalhes, apenas o medo. Chamou seus magos, astrólogos e adivinhos. Exigiu que dissessem o sonho e sua interpretação, ou morreriam. Nenhum homem podia fazer isso. Mas então, entre os prisioneiros da Babilônia, alguém se levantou. Daniel, o jovem judeu que acreditava que o impossível era apenas o início do agir de Deus. Antes de comparecer diante do rei, Daniel orou. Junto de seus amigos, Hananias, Misael e Azarias, buscou o Deus dos céus durante a noite, e enquanto o império dormia, o segredo do rei foi revelado. Ao amanhecer, Daniel foi conduzido à presença de Nabucodonosor. Há um Deus nos céus que revela mistérios, disse ele com voz serena e firme, e descreveu o sonho. Uma estátua gigantesca, feita de ouro, prata, bronze, ferro e barro, símbolo dos reinos humanos que se ergueriam e cairiam, até que uma pedra, cortada sem mãos, os destruísse e estabelecesse um reino eterno. O rei ficou em silêncio. Seus olhos, antes cheios de arrogância, agora refletiam temor. E diante de todos, Nabucodonosor se curvou diante de Daniel, o cativo que se tornara o mensageiro do Altíssimo. Naquele dia, o poder mudou de trono. Não era mais o rei que dominava os sonhos, mas Deus, a estátua de ouro. O tempo passou, e o rei Nabucodonosor, tomado pelo orgulho, esqueceu o Deus que revelara seus sonhos. Mandou erguer uma estátua gigantesca, toda de ouro, símbolo de sua glória, e ordenou que todos se curvassem diante dela. A planície de Dura se encheu de som, tambores, flautas, cornetas, um exército de adoração forçada. Mas 3 jovens permaneceram de pé: Hananias, Misael e Azarias, os companheiros de Daniel. Enquanto milhares se ajoelhavam, eles ficaram imóveis, fiéis ao Deus que não se curva a impérios. A fúria do rei foi imediata. Mandou acender a fornalha 7 vezes mais quente. O calor era tanto que os guardas morreram ao se aproximar. Mas quando os jovens foram lançados nas chamas, algo sobrenatural aconteceu. Entre o fogo havia 4 homens caminhando. O rei se levantou, espantado. "O quarto tem aparência de um filho dos deuses!" gritou. Quando saíram, nem mesmo o cheiro de fumaça estava sobre eles. A fé os havia tornado inatingíveis. E naquele instante a Babilônia viu o impossível. Não foi o fogo que consumiu os servos de Deus. Foi a glória de Deus que consumiu o fogo. E você? Se estivesse diante da fornalha, ficaria de pé ou se curvaria para sobreviver? Comente abaixo. Quero saber o que você faria se sua fé fosse posta à prova. A loucura do rei.
O tempo e o poder fizeram Nabucodonosor esquecer o Deus que o havia humilhado e restaurado. Seu coração se encheu novamente de orgulho. Do alto do seu palácio, ele olhou para a Babilônia, muralhas douradas, jardins suspensos, templos reluzentes, e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei, pelo meu poder e para minha glória? Mas antes que terminasse a frase, uma voz desceu dos céus: o teu reino se apartou de ti. Em um instante, o rei dos homens se tornou como um animal. Perdeu a razão, deixou o trono e foi viver entre as feras do campo. Seus cabelos cresceram como penas de águia, suas unhas como garras, e ele comia erva como o boi. Aquele que um dia foi o governante do mundo agora rastejava sobre a terra que julgava possuir. Por 7 tempos, a glória humana foi reduzida ao pó. Mas quando Nabucodonosor levantou os olhos aos céus, algo aconteceu. Sua mente voltou. Sua dignidade foi restaurada. E ele proclamou diante de todos que só o Deus de Daniel reina para sempre. O homem que um dia construiu estátuas de si mesmo, agora se curvava diante do Criador. O império da vaidade havia caído, e em seu lugar nascia a humildade. No silêncio do deserto, Deus havia mostrado a verdade mais dura de todas. Nenhum trono é eterno, exceto o dele, a escrita na parede. Os anos passaram, e um novo rei se levantou sobre a Babilônia, Belsazar, neto de Nabucodonosor. Mas diferente do avô, ele não tinha temor, apenas arrogância. Em uma noite de festa, o palácio se encheu de música, vinho e zombaria. O rei ordenou que trouxessem as taças sagradas do templo de Jerusalém, os objetos dedicados a Deus, para brindar aos deuses de ouro e prata. Risos, gritos e profanação ecoavam pelas colunas do palácio, até que o riso morreu no ar. Uma mão misteriosa apareceu, flutuando diante de todos. Com dedos de luz, começou a escrever na parede: Mené, Mené, Tekel, Parsim. O vinho caiu das mãos do rei. Seu rosto empalideceu e seus joelhos tremiam como folhas. Nenhum mago, sábio ou sacerdote pôde explicar aquelas palavras. Mas então, alguém se lembrou de Daniel, o homem em quem habitava o espírito do Deus vivo. Chamado à presença do rei, Daniel olhou para a inscrição e declarou: Deus contou os dias do teu reinado e deu fim a ele. Foste pesado na balança e achado em falta. Naquela mesma noite, enquanto a festa ainda ecoava, o exército da Pérsia invadiu a cidade. Belsazar caiu e o império babilônico chegou ao fim. A mão de Deus havia escrito não apenas em pedra ou pergaminho, mas na história. E quando Deus escreve, nada pode apagar. A conspiração dos invejosos. Com a queda da Babilônia, o Império Persa se ergueu. E no meio dessa transição de reinos, Daniel, agora idoso, permaneceu firme, sábio e respeitado. O novo rei, Dário, viu nele um espírito excelente e o colocou acima de todos os governadores. Mas o sucesso desperta a inveja. Homens corruptos, tomados pelo ódio e pela ambição, começaram a conspirar. Sabiam que Daniel era fiel demais para ser corrompido. Então, decidiram atacar o único ponto que jamais abandonaria: sua fé. Convenceram o rei a assinar um decreto. Por 30 dias, ninguém poderia orar a outro deus ou homem além de Dário. Quem desobedecesse seria lançado na cova dos leões. Daniel ouviu o decreto e foi para casa. Abriu as janelas em direção a Jerusalém e orou, como sempre fazia. 3 vezes ao dia, mesmo sabendo que seus inimigos o espionavam. Eles o denunciaram ao rei, que apesar de amar Daniel, não pôde revogar a própria lei. A sentença foi dada. O profeta seria lançado aos leões, mas antes de ser levado, Daniel não se defendeu, não implorou, apenas confiou. Porque quem tem fé verdadeira não teme a noite, apenas aguarda o amanhecer. E você? Se sua fé custasse sua liberdade, ou até sua vida, você continuaria orando? Escreva nos comentários: eu não deixaria de orar.
A cova dos leões. A noite caiu sobre a Babilônia, e o coração do rei Dário pesava. Ele sabia que estava prestes a cometer uma injustiça, mas a lei era irrevogável. Daniel, o homem mais leal do reino, foi conduzido em silêncio até a cova. Tochas tremulavam. O ar era denso, carregado de medo. Os rugidos ecoavam de dentro. Os leões famintos aguardavam. Mas Daniel caminhava com passos firmes, sem resistência, com o olhar voltado para o alto. O rei, com voz trêmula, disse: que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, te livre. A pedra foi rolada sobre a entrada, selada com o selo real. O som do ferro e da pedra se misturou ao rugido dos animais. E o silêncio tomou o palácio. Naquela noite, Dário não dormiu, não comeu. Ele jejuou em angústia, esperando o amanhecer. E dentro da cova, algo extraordinário acontecia. Os leões se aproximaram, mas pararam. Suas garras tocaram o chão, não o profeta. Um anjo do Senhor apareceu entre as sombras e, com uma luz suave, fechou a boca dos leões. Daniel permaneceu de joelhos, em paz, enquanto as feras se deitavam ao redor dele, como cordeiros aos pés de um pastor. Quando o sol nasceu, Dário correu até a cova e gritou: Daniel, servo do Deus vivo, o teu Deus pôde te livrar? E a voz ecoou de dentro: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. A fé não livra da cova, mas garante que os leões não toquem você. O triunfo e o decreto real. Quando o rei Dário ouviu a voz de Daniel ecoar viva da cova, seus olhos se encheram de lágrimas. Ele ordenou que a pedra fosse removida imediatamente, e diante de todos, Daniel emergiu ileso, sua roupa intacta, seu rosto sereno e uma luz inexplicável cercando-o. O silêncio se espalhou pelo pátio real. Os guardas recuaram, os conselheiros caíram de joelhos. O rei, emocionado, exclamou: ele é realmente servo do Deus vivo, que livra e salva. Os acusadores, tomados pelo medo, foram lançados na mesma cova, e antes que tocassem o chão, os leões os devoraram. Foi uma visão que marcou o coração de todos. Então, Dário levantou o selo real e proclamou um novo decreto a todas as nações sob seu domínio. O Deus de Daniel é o Deus verdadeiro, eterno e imutável. Seu reino jamais será destruído e seu poder dura para sempre. Daniel foi restituído com honra. Seu nome se espalhou entre os povos e sua sabedoria se tornou lendária. Mas ele sabia: o verdadeiro triunfo não era escapar da morte, mas permanecer fiel mesmo diante dela. Enquanto o palácio celebrava, Daniel se retirou em silêncio. Ao olhar o céu, murmurou: Senhor, que minha fé nunca dependa do resultado, mas da tua presença. O vento soprou entre as colunas e parecia responder: foste fiel no pouco, e grande será a tua recompensa. Fé não é ausência de medo, é confiar mesmo quando tudo parece perdido. A profecia e o legado de Daniel. Os anos passaram, e Daniel, agora um homem idoso, continuava sendo um pilar entre os reis e impérios que se sucediam. Mas sua verdadeira missão não era política, era espiritual. Durante suas orações, ele teve visões que ultrapassavam o tempo. Anjos lhe revelaram segredos sobre reinos futuros, guerras espirituais e o fim dos tempos. Daniel escreveu tudo, tremendo. Viu o surgimento de impérios, o domínio do mal e o triunfo final de Deus sobre as trevas. E mesmo sem compreender totalmente, ele sabia: aquelas profecias eram o eco do próprio plano divino. Um anjo lhe disse: Daniel, fecha estas palavras até o tempo do fim. Muitos correrão de um lado para o outro e o conhecimento se multiplicará. Essas palavras ecoam até hoje, porque o livro de Daniel não é apenas história, é profecia viva que continua se cumprindo diante dos nossos olhos. Você já percebeu isso? As visões antigas estão se tornando realidade, pouco a pouco, em nossos dias. E é aqui que entra você. O que Daniel viu,
Nós estamos começando a viver. Então me diga, você acredita que estamos nos aproximando do tempo final? Escreva nos comentários sua opinião, sua fé, sua dúvida, sua visão. Vamos descobrir juntos o que Deus ainda quer revelar. O descanso do profeta. Os dias de Daniel chegaram ao fim. O homem que havia enfrentado leões, reis e visões celestiais, agora caminhava lentamente por um palácio silencioso. Seus cabelos eram brancos como a neve, mas seus olhos ainda brilhavam com a mesma fé que o sustentou na cova. Ele se lembrava de tudo. Da Babilônia em chamas, das palavras de Nabucodonosor, do toque do anjo, das noites em que orava de joelhos enquanto o império dormia. Cada lágrima, cada resposta, cada silêncio de Deus. Certa manhã, enquanto o sol nascia sobre os jardins da Pérsia, Daniel sentou-se à janela, olhou para o horizonte e murmurou: cumpri o que me foi confiado, Senhor. Agora descanso em tuas promessas. Um vento suave entrou pela janela e algo invisível o envolveu, como se o céu o chamasse para casa. Seu rosto se iluminou e em paz ele fechou os olhos. Na eternidade, anjos o receberam com honra. E uma voz doce, vinda do trono, ecoou: bem-vindo, Daniel, foste fiel até o fim. Silêncio, mas não um silêncio de fim, e sim de eternidade. Aquele que interpretou sonhos agora vivia o maior deles, estar diante do próprio Criador. A história de Daniel termina, mas sua fé continua a inspirar todos os que decidem permanecer firmes, mesmo quando o mundo desaba ao redor.